Daqui a pouco você vem para cá, né? Então vem fazer o evangelho, por favor. Essa voz de pato rouco ninguém merece, né, gente? Eu detesto ficar rouca. Não, eu acho bonito, não sentir que fica meio... é uma voz sexy, mas a minha fica de traveco. A minha voz fica... Eu tenho a voz grave, um pouco grave. Então, quando eu fico rouca, nossa senhora, é um homem dentro de mim, é meu ânimo que fica falando... Eu falo, gente, não dá esse negócio. Ah, esse é o meu, pode botar aqui pra cá. É, sem destruir o seja... Ai, não posso nem ver essas geleias. Ai, não sei, coisa era assim que gosta de crescer, que fazer obra, entendeu? Eu quero ver o dia que não puder mais crescer, o que ela vai fazer. Que ela vai reformar o Clóvis. Vamos embora. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que, com tanta avidez, se requestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino, se necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes e quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Vou parar por aqui, que não vai mais um. Tá bom. Já tá bom, já foi bom. Já deu para, né? Você já guarda o negócio, tá com batom, ela não tem herpes. Mestre Jesus, Joana de Anjos, nossa mentora, aos trabalhadores espirituais dessa casa, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos e de aqui estarem para nos auxiliar, para nos guiar, para ampliar nossas consciências, para que possamos abrir os nossos olhos, ver e enxergar o que devemos enxergar, ouvir como devemos realmente ouvir, com o nosso espírito. Que possamos, ao longo de toda essa aula, termos a coragem de olhar para dentro de nós e encontrarmos o nosso Pai Celeste, encontrarmos a nossa real natureza. Abençoe este trabalho, abençoe esta casa, esse momento, que assim seja, graças a Deus. Também estou um pouquinho rouca, gente. Já viu, né? Perceberam, nas duas. Tá A vendo? gente está aqui competindo. Ó, mas olha como a minha voz fica pior do que a sua. Que eu... Esse microfone é mais alto que esse aqui. Não, mas esse aqui é o microfone de homem. Daí. Esse é o de mulher. Não, esse aqui é a mesma coisa. Eu não falei. Gente, minha voz está muito de homem. Se você não tivesse me vendo, você ia ter certeza que é um homem que está dando essa aula. Lógico que se... Não está tão assim, gente. O que não está tão assim? Gente, tá ridículo para falar. Eu não vou ficar chateada. Entendeu? Agora você ficar assim, eu vou achar que você é falso. Que bom. Porque também eu ia ter que falar assim mesmo, entendeu? Que você não fala, era assim, vem aqui e manda eu falar. Então, vamos embora. Gente, a gente falou na aula passada, eu vou fazer um flashback, porque eu vou começar de trás para frente com vocês. Então, eu vou pegar aqui, a gente falou das visões de Deus. Vocês lembram? Fala comigo. Porque essa hora todo mundo está meio dormindo, né, gente? Está meio... né? Está querendo comer pizza, ver Netflix, mas não. A gente falou de alguns sistemas de Deus, né, de entender Deus. A gente falou do panteísmo, a gente falou do dualismo, mas a gente ficou com quem?
Ai, vocês são lindos, exato. Então, o Deus que nós estamos tratando, ele é monista. Foi o que a gente falou na outra aula. Esse Deus monista, ele tem duas qualidades, que são, né, enfim, essenciais para que ele seja monista. Quais são, vocês lembram? Isso, eu gosto da Sandra, só gosto da Sandra. Imanente. Vocês lembram o que é imanente? Vai lá, Sandra. Isso, é dentro de. E, ao mesmo tempo, ele é? Isso, já gosto de mais pessoas além da Sandra, que eu estou ouvindo a voz. Não, Sandra, pode falar, porque essa turma aqui, ela gosta de me deixar no vácuo. Vamos lá, além de. E é por conta disso, então, vamos traduzir isso aqui. Alguém na aula passada deu um exemplo muito bom, falou o seguinte, que era como se nós fôssemos células do corpo de Deus. Como você é Deus das suas células. As suas células não conhecem você. Ela simplesmente percebe que existe uma inteligência muito maior do que ela, que rege tudo o tempo inteiro e que, teoricamente, busca sempre o equilíbrio, busca sempre, enfim, agir da melhor forma ali dentro. Foi, gente? Por isso que você está nas suas células. Concordam comigo? Você não está imanente nas suas células? Sim. E, ao mesmo tempo, você não vai além das suas células. Você é sua mente. Sua mente tem célula. Então, você também é além de. Então, a gente deu um exemplo que era como se Deus fosse essa bola, esse círculo, e ele criasse coisas aqui dentro, tá? E essas coisas que ele cria aqui dentro, elas, na verdade, ele está dentro delas e fora delas. Por isso que ele é infinito. Sim? E aí, o que a gente chegou também na conclusão? Espera aí que eu vou beber água. A Iracide vai pagar uma fono para a gente. Vamos embora. O que a gente chegou na conclusão também? Que, em verdade, esse Deus que a gente está falando, a gente viu que ele não é nenhuma energia, que ele não é nenhuma pessoa, não é nenhuma entidade, que ele é uma o quê, gente? Vocês lembram? Isso, ele é uma lei. Como é a gravidade? Vocês podem fugir da gravidade? Dá para dar uma tapeada na gravidade? Não dá. Subiu na balança, é o teu peso, né? Mas a gente consegue, mesmo com a gravidade, agir. Concorda comigo? Gravidade está dentro, gravidade está fora. Deus é uma lei. Que lei é essa que a gente chegou na conclusão? É uma lei de equilíbrio. E que desenho seria o melhor desenho para traduzir essa lei de equilíbrio? É esse aqui, ó. O famoso Yin Yang. Então, como é que funciona isso? Os animais, por exemplo, vamos supor que Deus criou os animais. Animal não tem uma coisa que nós temos. Animal não tem vontade, não tem eu. Ele tem vontade de comer o bife acebolado que você fez, deixou em cima da mesa, dando sopa, entendeu? Ele tem vontade de pegar a bolinha, ele tem vontade de dar um coice, mas ele não está consciente da sua vontade, ele não tem eu. Então, os animais, dentro do todo, eles agem de acordo com a lei. Os animais, eles estão muito próximos de Deus. Vocês querem ver um exemplo? Em 2004, quando teve aquela tsunami, os animais que estavam ali, né, que não eram domesticados, todos eles subiram para o monte antes da tsunami acontecer. Porque, de alguma maneira, eles estão dentro dessa lei de equilíbrio. O que acontece com a gente? Acontece que quando um serzinho desse ganha um eu, ganha vontade, que é o que a gente tem, ganha um ego, uma noção de eu, a gente começa a pensar sobre como funciona a vida. Quem somos, para onde vamos, de onde viemos. E o que acontece? Acontece que, a partir do momento que eu tenho vontade, eu posso optar ir contra a lei? E se eu optar ir contra a lei, o que Deus vai fazer? Vai? Fala comigo, gente. Eu vou falar sozinha. Só a minha amiga ali está falando comigo.
Deus vai reequilibrar aquilo que você tentou desequilibrar. E quando Deus tenta reequilibrar aquilo que você desequilibrou, como é que você sente isso na sua vida? Tsunami, desastre, dor, zica, problema, desafio. É isso. Foi? Beleza. Então perceba que Deus é uma lei, e aí a gente vai entender que essa lei de equilíbrio é uma lei de sincronicidade. Qual é o objetivo, então, desse indivíduo que ganhou uma vontade, ganhou um eu? Ele precisa conscientemente compreender o que é Deus, como funciona essa lei, se conhecer para saber por que ele tem as vontades, por que ele quer fazer as coisas, e agir conscientemente de acordo com essa lei. É isso. Você nasce só para isso. Tá bom, né, gente? Deu só uma missão, tá bom, acabamos a aula, pode ir para sua casa, nunca mais volta no centro espírita e vai achar esse negócio dessa lei, entendeu? Ou seja, de fato é isso. E aí, como é que Deus faz você buscá-lo? Ele vai botar família na sua vida, ele vai colocar uma religião, ele vai colocar um trabalho difícil, ele vai colocar uma doença, ele vai colocar coisas para você literalmente fazer só isso. E é o que a gente não faz. Se eu não questiono, se eu não pergunto, eu não acho a resposta. Eu não penso, eu não me conheço, eu não ganho consciência. Foi, gente? Então, é exatamente para isso. E aí, o que a gente vai pensar de acordo com tudo isso? O que a Joana está falando? Ela está falando que o problema acontece exatamente aí. Por quê? Porque se Deus é simplesmente a lei de equilíbrio, tá? E o desenho que simboliza Deus, sendo a lei de equilíbrio, é esse? A minha pergunta para você é, que lado Deus gosta mais? O branquinho ou o escurinho? Ah, ele gosta dos dois. A gente que é debilóide, desculpa falar assim, sabe como a gente chama o lado branquinho? O lado do... E como é que a gente chama o lado pretinho? A gente gosta do lado branquinho? A gente gosta do lado pretinho? Deus gosta do lado pretinho? Então, por que você é um sem noção que não gosta do lado preto? Aí você, tudo anta, a gente é anta. E sabe por que a gente faz isso? Porque quando a gente separa uma coisa da outra, a gente está fazendo a primeira coisa que está no mandamento que Moisés escreveu, gente, que é não julgar. E quando eu começo a separar o bem do mal, eu não entendo que o diabo, o demônio, o capeta, o tinhoso, a besta, o 666, chama do jeito que você quiser, é a face de Deus. Porque Deus usa essa face para fazer o quê? Reequilibrar. Aquilo que a gente que é louco desequilibrou. Porque, por acaso, você acha que tsunami é uma coisa legal? Você tá sentada, daqui a pouco o mar some. E aí vem uma pequena onda gigante, vem comendo tudo, você pega a sua prancha, né? Você que é surfista, espera a onda chegar, dropa ela, vai feliz, vai dando pá, um aéreo, pá, não sei o que você faz. Ou você simplesmente morre afogado no tsunami. E as pessoas que morreram afogadas no tsunami, se você fizer uma entrevista com elas pós-morte, quando você desencarnar, você pode escrever um livro, né? Tsunami Sobreviventes, ou não. Né? E aí você entrevista os sobreviventes do tsunami no plano espiritual. E aí, foi maneiro? O que ele vai dizer? Foi massa, cara, achei Deus super irado. Cara, Deus usa o mal para o bem. Aí a gente não entende isso. O que a gente faz? A gente começa a achar que Deus é só o bem. E aí a gente não entende quando as coisas acontecem na nossa vida, ou melhor, a gente cria uma coisinha chamada assim, dodói. A gente fica dodói da cabeça. Por quê? Porque a gente começa a querer só buscar na nossa vida que lado? E sabe o que acontece? Isso aqui é uma energia, é um fluxo, tá? Isso aqui está em movimento constante, ó. Isso aqui se movimenta assim,
tá? E essas bolinhas se movimentam assim. Isso está em movimento constante. Quando você, é como se fosse água fluindo. Quando você faz uma barreira em determinado lugar que a água está fluindo, o que é que acontece? Explode, porque a água é o único elemento no universo que é incomprimível. Você comprime o ar, você comprime a terra, o fogo nem se fala, né? Porque quem tocar no fogo aí é tipo um avatar, né? Mas a água você não comprime. Pega a água de uma mangueira, abre a mangueira e bota o dedinho em cima. O que acontece? Explode, mas a água não deixa de sair. Então, quando você só busca o lado do bem na sua vida, o que acontece com o lado do mal? Explode. Primeiro que ela está na sua sombra, você não vive ela está na sombra, e vai ter uma hora que ela vai explodir. Por isso que toda pessoa muito boazinha é visitada pelo próprio demônio que mora dentro de si. Gente, sabe aquele seu amigo ursinho carinhoso? Que se você ficar 5 minutos perto dele, você pega uma diabetes? Aquela pessoa que você fala, você é insuportável, né? Uma hora, você vai ver o ursinho carinhoso com um demônio no corpo. Vai ver, vai virar um dragão. E aí, e se não virar um dragão, se a pessoa for tão louca que ela não se permitir, em momento nenhum, ter uma raiva, ter um medo, ter, sei lá o que ela, né, o lado ruim dela, ela vai ter uma coisinha melhor ainda, chamada assim, somatização. Aí ela é uma pessoa super branda, super calma, mas o fogo do inferno, chamado gastrite, está bombando. Então, a gente começa a perceber que, em verdade, a primeira coisa que a gente tem para conhecer Deus é buscar esse equilíbrio. Por isso que a Joana fala tanto de autoconhecimento. E as crenças religiosas que nós vivemos, e é disso que nós vamos falar, quando você começa a pensar, você começa a separar o bem do mal. E toda vez que você começa a julgar e separar, você está em equilíbrio? Você está gerando desequilíbrio. Aí a gente não entende por que os religiosos, às vezes, são a maioria das pessoas que não se iluminam. Olha que loucura. Quantos livros de religiosos a gente tem aqui na Casa Espírita, psicografado, né, que fala, fulano é religioso, fulano descendo veio o padre, depois fulano veio o padre, depois fulano veio o padre, depois fulano veio o padre, né? Tem um livro, gente, chamado, como é que chama, gente? É um livro que eu não gosto. Eu gosto assim, mas não gosto muito. Depois eu explico um dia por quê. Não, gente, Emmanuel, o terceiro livro da trilogia do 2000 anos. Renúncia. No livro Renúncia, Alcione, que é um espírito de luz, está num umbral, tá? Num lugar meio ermo, e lá tem um cara de capa preta, né? E ele vai reencarnar, queridos, pela 12ª vez na área religiosa. E Alcione vai se despedir dele. Então ela aparece, dá uma bitoca, é ex-marido dela, tá, gente? Dá uma bitoca nele, fala, ai, vai com Deus, não sei o quê. Aí o ex-marido vira naquele momento, né? Naquele momento, poxa, estamos nos despedindo, a mulher está fragilizada. Vira para ela e fala assim, pô, Alcione, você não quer voltar comigo, não? E a Alcione já tinha cantado para subir há muito tempo. Entendeu? Ela estava ali batendo na casa, ela e Jesus estavam no mesmo apartamento. E aí ela olha assim para ele e fala, querer, eu não quero. Mas já que você está todo esbagaçado, eu vou. E aí ela volta para a colônia que ela faz parte, encontra com o mentor dela, vira para o mentor dela e fala assim, olha, acabei de falar com o fulano, né? O nome dele é Pollux. Ele vira e fala assim, engraçado, né? Um nome mitológico, mas eu fico quieta. Aí ele fala assim, olha, acabei de encontrar com Pollux, e Pollux vai reencarnar. Aí o mentor dela fala, ai, que legal, e eu vou junto. Ele fala, você está louca? O que é você está louca? Tomou um ácido, inalou aquele negócio do inferno? O que é? Não, eu vou descer para ajudar ele, é amor. Ele fala, Alcione, não faz isso, dá para ajudar daqui de onde você está. Não, mas eu quero ir porque é o amor. Alcione, eu conheço, olha o que ele fala, eu conheço muitos espíritos que voltaram nessa missão e faliram. E voltaram para cá pior do que foram. Aí ela fala, mas eu quero ir. Aí ela vira e fala assim, você sabe, Alcione, que a lei a prova e a expiação, a lei da matéria, vai pegar em espírito de luz como vai pegar em espírito excelente.
Então você vai ter necessidade de ser amada, de ter compreensão, e você sabe que ele vem para a igreja e você não vai poder casar com ele. Mas eu quero. Aí ela vem. Aí você lê o livro para ver que legal que é a vida dela. Ai. Você começa a chorar no começo do livro e no final do livro você vai para o CTI com a cara inchada. Entendeu? Por quê, gente? Porque Alcione é tiro, pancada e bomba, entendeu? É só coisa legal, entendeu? A mãe, né? A mãe tem varíola, aí depois ela é fugida, aí mora com o tio que estapeia, aí o pai não sei o quê. Você fala, nossa, gente, que vida abençoada, né? Que menina de luz. Então, ele estava na 12ª tentativa. Por quê? É o que a Joana fala. Porque, em verdade, quando a gente fica buscando esse ideal do bem, a gente não encontra, porque ele não existe. É por isso que a Joana bate na tecla Jesus homem, porque a gente que é espírita não entende Jesus homem. Infelizmente, isso é um problema no movimento espírita. No movimento espírita, a gente entende Jesus, o ideal do bem. E aí, sabe quando que você vai chegar até Jesus? Nunca. Eu já vejo pessoas falarem assim, não, mas você não pode se comparar com Jesus, porque Jesus, né, é outra coisa. Aí você fica assim, senhora, posso fazer uma pergunta para você? A senhora acha que Joana é doida? Que Joana tem algum parafuso a menos? Porque Joana diz que você não tem que só se pautar por ele, mas como ele é seu exemplo. Se ele é alguma coisa que você não entende, como é que ele é seu exemplo? Sua anta. Né? Porque a pessoa não fez o raciocínio lógico. E é mais ou menos isso. E a gente fica buscando só esse bem. E não é isso. E aí essas crenças fazem mal para a gente. Vocês querem ver uma coisa curiosa? O maior índice de problemas com a sexualidade, seja castração ou violência ou pedofilia, ou estupro, enfim, ou traição dentro de casamentos, acontecem, em sua maioria, no meio religioso. Por quê? Porque o sexo, na tua cabeça, é do bem ou do mal? Pode falar. Do mal. No fundo, é do mal. Porque se foi do bem, você transformou no bem. Porque você aprendeu que era do mal. Chega para tua mãe com 3 anos de idade e pergunta assim, 3 anos não, 5, 6 anos de idade, fala assim, mãe, eu quero ter relação com meu namorado aos 15. Tua mãe te bate. Se a Júlia chegar para você e falar isso, a cara do pai. O pai já quer. Né? Jesus é filho da Virgem Maria. Como é que Jesus brotou? Sei lá. Não tem explicação. Aliás, esses homens santos, Buda também é filho de uma coisa muito louca, do elefante que aparece, sei lá como é que é. Ou seja, a gente começa a perceber que a sexualidade não está inclusa no bem. Não está. Tanto que ela é exacerbada nas televisões que a gente vê. Né? A sexualidade ela tem que ser gritada hoje. Você tem que ligar a televisão e tem que ver pessoas peladas. Você tem que ver conteúdo sexual o tempo inteiro. Por quê? Porque já foi tabu e agora a sombra está tomando. E aí a gente vê essa liberdade, que não é liberdade, isso é loucura. E a gente não consegue fazer um pensamento sobre o sexo. Por quê? E ainda mais que a gente é religioso, porque se você descer aqui na livraria, quero que você conte, quando você descer, se você tiver oportunidade e não tiver com pressa, quantos livros sobre sexo existem. E se você achar, sexo, obsessão, já começa com isso que é maravilhoso. Aliás, uma vez, gente, teve um trabalhador da casa que alguém deu alguma palestra sobre isso e ele queria comprar o livro Sexo e Obsessão. Isso é só um parênteses. Aí ele desceu na livraria e tinha uma mulher no caixa que era palhaça pra caramba. Aí ela estava sentada e ele chegou para ela e falou assim, tem sexo e obsessão? Ela, tem. Gente, o cara ficou da cor. Ele ficou roxo. Né? Imagine, o cara era aquele meio bitoladinho, deve ter excomungado a mulher, tacado água benta, assim, batido nela com o evangelho. Foi uma loucura. Mas você vê, sexo e obsessão, sexo e destino, sexo e sei lá o quê, sexo e consciência. Olha só que medo que dá esse livro, você não vai nem pegar. Entendeu? Porque só sexo e consciência você acha que você está errado. Você começa a abrir aquele negócio e fala, eu estou sem consciência. Né? Você começa a perceber. E aí a gente começa a entender que é o único espírito que fala de sexo com alegria, que dá vontade de você é de ajoelhar depois que você lê aquilo, é Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, capítulo Sublimação
da função sexual. A hora que você lê esse livro, você vai entender o que é o sexo para o espírita e não o que é sexo e obsessão. Então, é uma coisa que está ali. Né? E a Joana começa a falar, quer ver um outro exemplo que eu dou aqui, e que já me aconteceu várias vezes? Eu já tive relatos, vários relatos de gente aqui, né, espírita, que vira para mim em algum momento e fala assim, olha, eu estou tendo uns sonhos meio estranhos, uns sonhos assim meio quentes. Aí você pergunta, já que você não sabe o que a pessoa está sonhando, está no inferno, filho? Não, eu estou no bacanal. A pessoa fala, aí você fala assim, e aí a pessoa começa a falar, não, mas eu já melhorei muito. Aí você fica achando que a pessoa fazia bacanal antes de entrar no centro espírita. Não, só tinha relação com a mulher, não sei o quê, mas você entra na casa espírita, você não pode fazer sexo, porque você vai tomar passe, porque você vai dar o passe, porque você está num tratamento de cura, porque é a mesa mediúnica, porque você vai fazer evangelho no lar, porque o espírito vai ver, porque não sei o quê, porque não sei o quê, você não vai fazer sexo nunca. Nunca. E aí o que vai acontecer? Esse troço vai ficar na sombra. Então, isso não é uma crença saudável, porque inibe uma função nossa. Quer ver outra coisa que acontece? Você não bebe, porque não pode beber, certo? Não bebe. Aí você vira um testemunha de Jeová nas festas. Como? Você vê o espírita na rua que está bebendo, ou que está fumando, e fala, ah lá, não devia fazer isso, ah lá, o cigarrinho do demônio, ah lá, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, o que a gente está querendo dizer é que tem uma grande diferença entre o vício e você fazer determinadas coisas. Mas o religioso condena. Quando você tem que ser bonzinho com as pessoas. É verdade. Você quer ver uma coisa? Quando você tem que ser bonzinho com as pessoas. Quando você tem que ser bonzinho com as pessoas, você sempre quer fazer o bem. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de alguém fazendo o bem numa convenção social, sendo bonzinho, porque tem que ser, porque era religioso. Livro Ação e Reação, André Luiz, ele conta o seguinte caso. Um homem muito bonzinho, né, muito religioso, resolveu adotar um menino que vivia ali nas redondezas da casa dele, mas que a mãe era muito pobre, não sei o que lá. A mãe ia morrer de qualquer jeito, porque ela estava doente. Adotou o menino. Cuidou dele até os 18 anos, com todo carinho, deu tudo o que o menino quis. O que aconteceu? O menino, quando fez 18 anos, chegou para esse pai adotivo e falou assim, pai, eu quero a minha parcela na herança. Aí o pai falou, que isso? Mas não precisa disso não, filho. Aqui, você vai, não precisa, o que é meu que é seu, não tem essa não. Não, eu quero. O pai não quis dar, o que ele fez? Matou o pai. E o pai, que era bonzinho, virou obsessor do menino. Teve um efeito sombra, foi tomado por aquela raiva, por aquele ódio, por aquela sombra. Aí o que acontece? Acontece que esse pai provavelmente deve ter sido um pai bonzinho. Por quê? Porque o menino que foi adotado provavelmente deve ter um complexo de abandono. O que é complexo de abandono para a gente entender? Sabe aquela pessoa não, a gente faz isso. Quando você acredita num mito da sua vida, que você é alguma coisa, aquela pessoa que acredita que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa chata de se lidar, que é uma pessoa peguenta, que é uma pessoa melosa, que é uma pessoa muito, muito assim, ela vai o tempo inteiro fazer coisas para que o outro diga a ela que ela é aquilo que ela acredita. Então, a pessoa que tem um sentimento de abandono vai muitas vezes repetir determinados procedimentos para que o outro abandone ela, para ela continuar acreditando que ela é abandonável. E aí, provavelmente, esse menino deve ter feito isso de alguma maneira com esse pai. Esse pai fez o quê? Em vez de ajudar o menino a trabalhar o complexo dele, foi lá e consolou na hora que não devia consolar. Ou não esclareceu na hora que deveria esclarecer. E aí não sabe por quê, não foi um bom pai. Então, nem sempre fazer o bem gera um equilíbrio. Eu tenho que pensar sobre isso. Mas quando eu não faço bem, eu estou usando o que face. Mas esse mal é convencional. E a gente não pensa sobre isso. Porque quando a gente acha que tem que fazer alguma coisa que é mal, por exemplo, quando eu tenho que dizer não para alguém, o que eu faço muito? Eu fico me justificando. Já viu aquela mãe que se justifica para o filho o tempo inteiro? O filho, mãe, quero fazer isso. Não. Aí ela fica, por que isso? Por quê? Que a criança nem perguntou. Por que não? E a pessoa fica ali. Então, a gente tem que pensar o porquê que a gente faz isso. Talvez a gente tenha um medo de ser mal.
Mas o que é o autoconhecimento? Quando você começa a se autoconhecer, quando você começa a entender que Deus é a lei do equilíbrio, Deus é o tudo, você começa a entender o que Joana fala. Achar o Deus interior dentro de você é descobrir a sua totalidade, é descobrir o seu todo, é descobrir que, na verdade, você tem tudo dentro de você. E você tem que saber usar de que maneira? Com equilíbrio. O que é usar com equilíbrio? É eu conseguir saber o porquê que eu quero fazer, porquê que eu desejo tal coisa. Como assim porque eu desejo tal coisa? Isso é liberdade. Eu quero, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou de dieta, tá? E aí, as meninas aqui da cantina fazem um brownie que é do demônio, gente. Que vem com doce de leite em cima. Um negócio que não é do bem. Aí eu desço aqui e vejo aquele brownie com doce de leite, cobertura, quentinho, uma bolinha de sorvete, dá até um negócio, né? Agora chega de falar. Aí, eu estou de dieta, mas eu olho e falo o quê? Aí eu quero brownie. Por que eu quero comer o brownie se eu estou de dieta? Que eu sou louca? Também. Ninguém para perguntar. A gente vai lá e come. A gente acha que ser livre é fazer o que a gente quer quando a gente bem entender. E não é isso. Ser livre, porque você não vai estar sendo livre do seu desejo, como livre do desejo de comer um brownie. Você não está sendo livre. O desejo é tão forte que ele faz você burlar aquilo que você quer. Então, ser livre é você saber o porquê é que você quer. E sabendo por que é que você quer fazer ou ser tal coisa, você conseguir fazer ou ser, se for conveniente, se estiver dentro da lei do equilíbrio. Se eu estou de dieta e tenho um brownie ali, é conveniente eu comer? Não. Se eu sou livre do meu desejo, eu posso escolher comer ou não. Agora, se eu não sei o porquê que eu tenho essa vontade de boicotar a minha dieta, de não sei o quê, eu vou comer e não vou ser livre. Então, liberdade não tem nada a ver com fazer o que você quer. Tem a ver com autoconhecimento. Quando eu me autoconheço, eu passo a perceber a lei dentro de mim. Aí eu vou entender, você vai entender o que é essa lei. Quando falam que Deus é amor, as pessoas falam muito isso. Ai, Deus é amor. Amor é equilíbrio. O que é o amor equilíbrio? Eu dou o direito ao outro de ser e fazer o que ele bem quer, e me dou ao direito de me conhecer e fazer aquilo que eu devo fazer, certo? Para o equilíbrio meu e equilíbrio do outro. Isso é amor, não tem nada a ver com aquela coisa piegas de amar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com consciência, aprendizado e compreensão. Isso é Deus, é a lei do equilíbrio, certo? O autoconhecimento te traz isso. Agora, a falta desse autoconhecimento para você traz aquele amor piegas. Aquele amor que a gente chama de amor, mas que não é amor. Aquele amor que você projeta no outro, o que você quer para tratar sua carência, e se o outro não faz, você briga com ele. Ou você se afasta, ou você faz birra, ou você faz um gelo, ou você tenta mudar o outro, tenta fazer o outro enxergar, como se a gente fosse um missionário da luz. Então, assim, é uma loucura. Então, é isso, porque Deus, em nenhum momento, Ele manda você fazer alguma coisa. Ele te dá a liberdade para que no seu tempo você possa compreender compreender essa lei. Sim? Então foi. Então, gente, o que a gente tira daqui? Qualquer crença que castre a gente, qualquer crença que exija que a gente faça determinadas coisas, é uma crença doentia. Porque é uma crença que não faz com que você reflita e pense. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que eu dei mais cedo, que eu acho que funciona. A gente lê assim, fora da caridade não há salvação. E o que a gente entende por caridade? Falou. Esmola, dar coisa, o que mais? Vamos pegar aqui ajudar o próximo, que é mais bonitinho? A caridade não é nada disso. Quando Jesus falou de caridade, primeiro que Jesus falava grego, sim. Ele não falou o evangelho em aramaico. Ele falava também aramaico, porque Jesus, ele em Jerusalém é uma cidade cosmopolita.
Então, é igual à Europa. Na Europa, você vai na Europa, as pessoas falam, elas aprendem naturalmente o inglês, porque tem o livre trânsito, aprendem, às vezes, um pouco do francês, um pouco do italiano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Jerusalém era uma cidade onde tinha muita gente. Tinha romano, tinha grego, tinha o judeu. Então, assim, não tinha como eles não falarem outros dialetos, porque senão eles não iam se entender. Então, provavelmente, Jesus teve contato com o grego e falou em grego. E Jesus usou 4 tipos de palavras diferentes do grego para falar de amor. A primeira que ele usou é eros, o amor erótico, o amor que faz liga, o amor que atrai eu gostar de beber água, eu gostar da Jana, eu estar com meu marido, eu estar com, né, eu ter apego, eu ter atração, amor físico. O segundo amor que Jesus usou é amor ágape. O que é amor ágape? A partir do momento que eu conheço a Deus, que eu entendo a lei de equilíbrio, eu paro de reclamar quando alguma coisa acontece na minha vida que eu não goste. E paro de ter medo de doença, medo de assalto, medo de qualquer coisa, porque eu entendo que essas qualquer coisas que acontecem na minha vida só acontecem porque existe uma lei que responde por me fazer entrar dentro de uma lei de equilíbrio, que eu preciso entrar. Então, eu não questiono, eu aceito conscientemente, eu entendo. Ágape, amor a Deus, amor ao todo, amor integral. Ele usou para falar feelings, que é amor do fraternal. E o último amor que ele usou foi caritas, que é amor em ação. Não é dar esmola. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo caridade espiritual e caridade material. A caridade que Jesus usou é a espiritual. O que é isso? Quando você tem autoconhecimento, quando você sabe por que e para que você faz as coisas, qualquer coisa que você fizer, você vai gerar o quê? Equilíbrio, logo você vai gerar o bem. Agora, quando você não sabe por que você faz as coisas, vou dar um exemplo. Quando você está no sinal e você vê uma pessoa toda aleijada, estrupiada, deformada, pedindo dinheiro no sinal, e você, naquele momento, sente um troço, você abre o vidro e dá um dinheiro, por que é que você deu o dinheiro? Um acha que está ajudando, outro pena. Você pode ter dado dinheiro por 2 razões. Você não sabe o que aquela pessoa vai fazer. Ok. Você pode ter dado dinheiro porque você realmente compreende, talvez, o que é ajudar, ou porque você não suportou o seu próprio sentimento de estar vendo aquela pessoa sofrer. E aí isso é ego. Eu não aguento como ver qualquer... Eu vejo aquele negócio e falo, ai, que coisa horrível, nossa, que dó que eu tenho dele. E aí, por conta da minha dó, do meu sentimento, eu vou lá e dou. O nome disso é sentimentalismo. Não é caridade. Olha só como é que é. E a gente, às vezes, faz isso. Quer ver como é que a gente é egoísta? Você vê o seu filho sofrendo. Seu filho terminou um namoro, seu filho perdeu alguma coisa, seu filho foi mal na prova. Você vê ele chorando e é um aprendizado para ele aprender o desapego. Às vezes, seu filho foi um carrasco namorando uma mulher. A mulher deu, né, pé nas nádegas dele, certo? Mandou ele cantar para subir. Você sabe que seu filho é o cão, mas você não aguenta ver ele sofrendo. Quantas vezes eu falei a palavra eu aqui? Mas, né, no caso você, mas eu não aguento ver ele sofrendo, então eu vou lá e faço alguma coisa para ele, porque, na verdade, quem está sofrendo mais do que ele? Eu. Então, isso é ego. Ego. A gente não sabe porque a gente faz. Então, quando eu não sei o que eu faço, na verdade, pode até ser um bem para o outro, até ser uma ação de equilíbrio, mas não tem consciência. Então, e às vezes essa ação pode ser um mal. Eu posso dar um dinheiro para o cara, porque eu vi ele todo deformado, ele está juntando dinheiro para comprar uma arma, para comprar uma corda, para se enforcar ali no canto. Dinheiro que eu dei. Então, a gente tem que refletir sobre a caridade. E a gente pensa, e aí vem as crenças malditas que a Joana vem falando. A gente pensa que fazer caridade é fazer o bem. Essa caridade de auxílio, essa caridade, não estou falando que você não tem que fazer essa caridade de auxílio, que você não tem que ajudar o próximo. Eu estou dizendo que isso não é caridade. Isso é auxílio ao próximo.
caridade, a caritas que Jesus falou, essa caridade espiritual que nós estamos falando, ela é um outro tipo de caridade. Ela é uma caridade que pede que você tenha autoconhecimento. Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento e você sabe o que fazer, o que o autoconhecimento vai te dar? Eu olho, por exemplo, vamos supor aqui, vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal. Sabe quando você está passando por um momento difícil, que você quer uma resposta do além, você quer alguma coisa, você quer que alguém diga para você o que você tem que fazer e ninguém diz nada? E aí você frita. Um dia você tem uma súbita ideia e fala, caraca, é isso, e resolve o seu problema? Se alguém tivesse te falado, você geraria essa ideia conscientemente? Não. Então, às vezes, é melhor não falar do que entregar a solução de bandeja para o outro. É igual a história do pescar e dar o peixe. Aí, você vê, às vezes, uma pessoa passando por uma situação horrorosa. Você até sabe o que ela tem que fazer, mas você tem que aprender a se calar. Mas quem se cala, culturalmente falando, é uma pessoa boa ou é uma pessoa má? Má. Egoísta, snob, arrogante, insensível, indiferente. Aí você fala, cara, tem alguma coisa errada nessa história. E tem. Então a Joana vem falando para a gente que buscar a religiosidade não precisa ser na vida religiosa. Porque se a vida religiosa for formada por esse tipo de crença que eu estou falando, ela não vai te dar religiosidade. O que é buscar o lado espiritual? Não é buscar conexão com os espíritos, não é buscar saber que existe vida após a morte, não é buscar saber que existe é você buscar saber sobre a sua parte espiritual, sobre a sua parte interior, sobre o seu eu. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa extremamente iluminada e zero religiosa. Albert Einstein. Einstein, você acredita em Deus? Não, eu sei. Ponto. Mas, Einstein, você aprendeu isso na igreja? Eu tenho horror à religião. Eu acho que as pessoas usam a religião. Você fala dele, está no YouTube. Eu acho que as pessoas usam religião porque elas têm um sentimento, uma necessidade de pertencimento a alguma coisa e elas vão buscar aquilo. Mas eu não acredito nesse Deus. Outro, Voltaire. Voltaire, quando se tornou grão-mestre na maçonaria, perguntaram para ele, mas você não acredita em Deus, por que você se tornou grão-mestre? Aí ele fala, não mesmo, eu não acredito nesse Deus que os homens acreditam. Tosco. Eu acredito no Deus que criou os homens. Então, não é necessário, a religião, ela pode te indicar. E a religião pura, tá, gente? Porque a gente aqui, muitas vezes, come interpretações alheias. E as interpretações alheias de pessoas toscas. Então, a gente tem que pensar. Quando você pega o Evangelho, por exemplo, para ler, será que alguém aqui já parou para pensar, e é legal a gente pensar, da gente ir buscar pessoas que tenham um cabedal filosófico do pensamento, uma pessoa mais iluminada, para esclarecer o que a gente está falando? Hoje, na palestra, a Jane citou o Huberto Roden. O Roden, se você pegar a sabedoria do Evangelho, a sabedoria das parábolas do Roden, você vai descobrir que, quando ele fala de dar a outra face, quando ele fala de ser brando e pacífico, ele não está falando de você ser bonzinho e falar manso. É outra coisa. Porque ele começa a estudar a simbologia que está por trás da parábola, que é formada de símbolos. E a gente entende os símbolos, às vezes, literalmente. Então, eu já escutei vários palestrantes falarem assim, não dá a outra face, é você dar a mesma outra face, é você aceitar tudo. Eu falei, amigo, você então dá outra... Então, Jesus era assim, além de santo, masoquista, né? Louco. Não é isso. Dar a outra face é dar a sua outra face. Ou seja, o que significa isso? E quando Jesus falou de dar a outra face, ele ainda fala, não resistais ao mal. O que ele quis dizer com não resistais ao mal? Pare de resistir àquilo que você pensa que é mal. Integra. Ilumina a sua sombra. Permita-se entender o que é esse mal, que julgamento é esse que faz com que eu coloque numa caixinha do mal e não mexa aqui. E tudo aquilo que eu não quero mexer me domina. Não tem jeito. Isso foi, gente. Dá até um medo, né? Mas
Na verdade, a verdade é essa. Então, quando a Joana vem falando para a gente que a gente precisa trabalhar esse Deus, aí você começa a entender por que quando você faz uma prece, você pode fazer uma prece para o seu Deus interior. Você fala com Ele. Senhor, é Ele. Senhor, é o eu que mora em mim. Senhor, vem até a mim. Ou seja, tira essa dicotomia que eu estou separado. Amplia a minha consciência. Faz eu perceber o bem no mal e o mal no bem. Faz eu relativizar as coisas. Faz eu integrar as potências em mim. Não me deixa parcial. Percebe a diferença? Em vez de você rezar assim, ai, Senhor, me proteja que eu estou com medo da vida, não quero que isso aconteça, não quero aquilo, quero que fulano se cure, quero que fulano não sei o quê. Não, eu quero que fulano tenha consciência. Como ele vai ter consciência? Infelizmente, eu não posso dizer como, né? Porque eu não sou fulano, mas eu quero que ele tenha consciência. Então, isso muda tudo. E aí, a gente começa, né, eu vou contar aqui, eu contei para vocês da igreja evangélica, não contei? Foi aqui mesmo que eu contei. Né, que a gente falou que ele estava falando do diabo. Foi exatamente. Então, assim, isso é uma crença doentia, porque aí você vê que a pessoa, ela não quer ser tomada pelo diabo, mas ela tem raiva de quem quer. Então, ela está com o quê no corpo? Com o diabo. Aí você fala, tá, fica aí com o teu diabo, que eu vou ficar com o meu, e a gente está tudo, né, junto. Agora, quando a gente não entende que esse diabo é uma outra face do Senhor, é um outro lado da moeda, é a face que a gente chama daquilo que a gente às vezes não compreende muito e que a gente precisa integrar e compreender, a gente começa a entender por que as religiões projetam o diabo sempre fora. E é por isso que a gente tem que entender uma coisa aqui no Espiritismo. Quando a gente ouve falar, mas os espíritos, vou dar um exemplo para vocês. Eu já cansei de ouvir gente falar assim, mas fulano tem problemas espirituais. Eu já vi 3 entidades perto dele que ficam perturbando a vida dele. Aí você pergunta, por que tem 3 entidades que perturbam a vida do fulano? Porque ele atrai. Só que vai falar isso para o fulano vai ficar desolado, né? Sem consolo nenhum. Mas a verdade é essa. Enquanto fulano não entendeu o que está dentro dele, que está o perturbando, que está ali dentro na sombra, sabe quando os obsessores vão embora? Nunca, porque sai um, entra outro. Então, só que a gente tem mania de achar que é o obsessor. Aí como é que a gente, espírita, sem querer saber de autoconhecimento, trata? Porque é assim que na maioria dos centros espíritas é assim. Você chega lá, o médium vê os seus complexos constelados, né, na forma dos obsessores, vê os seus obsessores lá, né, vê a entidade ou não, que aí também não importa, porque se o espírito está te perturbando, ele está acionando um complexo seu. E aí ele vê, aí ele pega o seu nome, põe na mesa mediúnica, leva você para o tratamento, ele educa os seus obsessores, certo? Ele tira o teu problema e deixa você como? Com um problema seu. Exatamente. E aí, e detalhe, e a pessoa que faz isso, o médium, ele é maravilhoso. Olha como ele é de luz, né, gente? Como ele está fazendo a caridade ao próximo. Eu estou tirando meu irmão das trevas. Eu, que não conheço as minhas próprias trevas. Então, quando não tem autoconhecimento, a religião é sem religiosidade. É isso que a Joana fala. A religião vira atos. Como assim atos? Muitas pessoas se utilizam de centros espíritas, ou melhor, utilizam-se de movimentos de ONGs ou assistências sociais, né, movimento que prestam essa assistência para os outros, para se libertar da culpa que têm de serem quem são. Porque acreditam que são o que pensam que são, não fazem autoconhecimento, não querem saber o porquê que elas acreditam nisso, mas elas vêm fazer a caridade porque elas são as pessoas muito más. Então, aqui elas ajudam o próximo e elas começam a se sentir um pouco melhor. Mas olha que loucura, elas vêm fazer isso por quê? Por elas, às vezes, é para tirar uma culpa que está na cabeça, porque ela sai daqui, ouve o que está sendo falado aqui, ouve e não entende, e não pensa, e não aplica, e não lê depois em casa, ou vai buscar uma coisa, ou vai ficar atento. Ela simplesmente sai daqui e continua sendo ela. Ela é ela mais um trabalho que ela faz. Ponto. E aí a gente começa a ver por que a religião não tem efeito, não funciona.
Vocês já perceberam que os grandes religiosos que se iluminaram, eles eram poucos? Ou melhor, eu vou falar dos mestres. Jesus não era cristão, Maomé não era muçulmano, Buda não era budista. Chega. E aí a gente começa a pensar, por que que eu, às vezes, inflo meu peito para dizer que eu sou o quê? Espírita. Se eu não entendi, patavinas do que está sendo dito. Então, a gente tem que entender assim, né? A gente também tem uma correlação aonde esse Deus está fora da gente, né? E quando esse Deus está fora da gente, uma vez teve uma frequentadora muito antiga daqui, que já nem é mais frequentadora, que acho que ela não aguentou o tranco, né? Quando ela descobriu que estava um pouco errado isso que ela fazia. Ela fazia o seguinte, vamos supor que eu tenho um problema com a Jana. Não gosto da Jana. Aí ela ia lá, exatamente, um negócio assim. Aí ela ia para um canto e fazia uma prece assim. Ai, Jesus, tira isso do meu coração. Tira isso, pelo amor de Deus. E aí, do nada, ela passava a conseguir engolir a pessoa, passava a gostar da pessoa, não ter nada de mal. Mas era você sentar numa mesa de almoço com ela, que daqui a pouco, na hora que você tocava na fulana, se alguém falasse, mas fulana, aí vinha, ó. Vinha todas as qualidades da fulana. Né? Na hora de falar mal, falava mesmo. Mas depois falava, não, gente, mas ela é uma boa pessoa. Né? Ou seja, ela pediu para Jesus tirar um negócio do coração dela, sem que ela tenha a menor consciência de que negócio era esse do coração, entendeu? Só para ela não sentir, porque na crença dela isso é errado. E ela até hoje não sabe o que ela via na outra que ela não via dentro dela. Nem vai saber, porque Jesus tirou do coração. Ela foi falando, né? Quem é esperto, né? Tem uma frase do Freud que eu adoro. Ele fala assim, quando alguém fala do outro para mim, eu sei mais dele do que do outro. Porque cada um vê no outro aquilo que quer, aquilo que é. Eu vejo uma coisa na Jana. Vocês veem outra completamente diferente. Aliás, todo mundo aqui vê uma coisa em mim. E eu, de vocês, vejo outra coisa, completamente diferente. Mas entenda que o que eu estou vendo de vocês sou eu. Mas a gente não faz isso. Então, por que a gente não faz isso? Porque dói. Porque a gente vai ter que começar a abrir a consciência. Entendeu? Vai ter que começar a quebrar esses valores. Vai ter que começar a viver um Deus que está dentro de mim. Um Deus que é imanente e completamente alcançável. E aí, meu bem, aí a batata é quente. O que é legal, que é tão verdadeiro isso, que vocês devem ter passado uma situação em que tem uma pessoa. E aí você vai dizer, porque fulano eu acho a pessoa horrível. Engraçado, eu acho legal. Outro tem outra opinião. A mesma pessoa, como é que a mesma pessoa pode ter visões diferentes se ela é uma só? Então, na verdade, não é que ela, né, ela diz realmente de cada um, né, o que está em si, e não ela ser toda essa união, ou não, mas, na verdade, ela fala, na verdade, de cada um. Como somos seres diferentes, nós vamos ter visões diferentes. E achamos que, não, porque eu percebo ela assim. Na verdade, não, nós nos percebemos assim. E não o outro, na verdade. Né? E quantas vezes divergimos em opiniões? Não, eu acho a pessoa assim, não acho. A nossa visão. Não, gente, isso é tão certo quanto um e um são dois. Mas a gente prefere não ver. Então, o que a Joana pede que a gente faça? Que ante a crença que a gente tem, seja ela qualquer uma, é seu, é seu. Você quer ver uma coisa? A mãe sempre vê algo de positivo no filho. Susana Ristenhoff. Diz uma coisa de positivo que tem naquela garota. Mas alguém vai achar. Entendeu? O que eu vejo de positivo no outro é meu. E às vezes é uma coisa minha que eu não quero perceber. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas olham aqui para uma, sei lá, você olha para o Luiz Mário e fala assim, nossa, o Luiz Mário é muito inteligente, ele é muito sábio, e você tem até medo de fazer uma pergunta para ele, porque se você fizer uma pergunta, ele vai chamar você de burro, né? Na verdade, o que você não quer encontrar dentro de você que você projeta no Luiz Mário? Seu saber. Porque se você ler os mesmos livros que ele leu, frequentar a mesma faculdade que o Luiz Mário frequentou, morar com o Luiz Mário, sabe quando que você vai entender o que o Luiz Mário entende? Nunca, você vai entender do seu jeito. Mas você nega o seu jeito, porque você, de alguma maneira, aprendeu que você não é isso. Então, a gente faz isso. Então, quando eu admiro muito uma pessoa, com admiração, até um certo respeito em excesso, pode ter certeza que é o lado positivo seu que você não vê.
Ou quando você abomina uma pessoa, é o lado negativo que você não vê. É o demônio que você não consegue entender que está funcionando para o bem. É aquele ladinho de Deus que você fala assim, Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu lendo o livro dos Espíritos, caiu naquela questão assim, os Espíritos influenciam o nosso pensamento? Aí a resposta é, mais do que imaginam, muitas vezes são eles que vos dirigem à vontade. Quando eu li aquilo, eu botei as mãos na cadeira, assim, cheguei para si e falei assim, eu não quero ser espírita. Minha mãe, por quê? Eu falei, porque Deus é um mongoloide. Minha mãe, que isso, Cristiane? Eu falei, como é que Deus permite que um alienado, um louco, a pessoa alheia, fique dirigindo minha cabeça? Como é que Deus permite isso? Ela lê a questão de baixo. Por que Deus permite? Para provar a sua voz. Vai provar o cacete. Eu falei, vai provar, né, não sei o quê, não quero nem saber disso, entendeu? Pelo amor de Deus. Oi? Gente, não é aquele negócio que bate em bandido? Então pronto. Né? Vai, não sei o quê. Eu fiquei muito brava. E aí, de alguma forma, a gente começa a perceber uma coisa que é muito real, que em verdade esse Deus que deixa a coisa correr solta, é um Deus que está aqui ou está aqui? Cara, é um Deus que olha para você e fala assim, eu gosto de você, filhão, mas eu também quero que você frite no inferno, porque o fogo purifica. Então vai. É verdade. Sem religiosidade nenhuma. E é isso. Ou você achar... Quer ver um exemplo? Eu gosto muito disso também. Eu vou falar mal do espírita, porque hoje eu estou afiada. Né? Estou mesmo. Estou afiada. O espírita... Tá, não tem problema, gente. Se eles não gostarem, me excomungam. Você é igual o Jordano Bruno. Você expulsa das religiões. Né? O espírita faz uma coisa que é muito doida. O espírita fica com raiva, fica desequilibrado. Sei lá o que acontece com o espírita. Pega o evangelho aí para mim. Aí o espírita fala assim, gente, preciso me reequilibrar. Aí ele entra no quartinho dele, fecha a porta, pega o evangelho, abre. Aí cai aqui. O homem do mundo, o homem venturoso, aí ele lê aquilo, aí ele fecha, aí ele faz uma prece para o Senhor. Senhor, me ajuda, que bonitinho, não sei o que lá. Pronto, fica calmo e acabou. E a pergunta que fica é, querido, você tem ideia do porquê que isso te desequilibrou? Não. Você entendeu a mensagem, porque a mensagem falou exatamente da causa que te desequilibrou. Você entendeu a mensagem na profundidade do seu ser? Você achou aí a sua parcelinha de responsabilidade por isso? Não. Vai. E aí ele vai fazer o quê de novo? Vai abrir de novo. E aí isso aqui vira uma bengala psicológica, ao invés de virar um santuário. O evangelho é fantástico. Se você souber ver, se você abrir, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Você abre aqui, né? Bem-aventurados aflitos. Tem um monte de coisa. Quando você abre o Bem-aventurados aflitos, por exemplo, e cai uma mensagem para você, a gente deveria saber interpretar. Mas nós não somos estudiosos do evangelho. Nós somos leitores do evangelho. O estudioso do evangelho, ele vai pegar lá, por exemplo, bem-aventurados aflitos. Quando você fala aflito, o que você entende por aflito? A pessoa que está como, gente? É em pânico. Mas se você for no dicionário e procurar a palavra aflito, o que está escrito que é uma aflição? Um momento de desafio, uma luta. Olha como fica melhor. Porque se você entender com o seu conhecimento, né, raso, bem-aventurados os desesperados. Se você entender com o conhecimento do dicionário, bem-aventurados que estão passando por uma prova, bem melhor. Mais suave, mas a gente faz. O que é misericórdia? A nossa cara, a misericórdia é aquela coisa fofinha que Deus tem que ter. Né? O que é isso? Vai procurar no dicionário. Vai pensar. O que é compaixão? A pessoa confunde compaixão com pena. Mas ela não se preocupa com as palavras. Por que eu falei para vocês de caridade? Porque caridade é uma palavra que sempre me incomodou.
Me incomodou por quê? Porque tem caridade espiritual e caridade material. E a caridade material eu sempre entendi. Agora, quando eu estava na parte da caridade espiritual, como é que eu vou fazer caridade para os espíritas? Era mesa mediúnica? O que é caridade espiritual? Da onde vem a palavra caridade? Aí você vai cutucando, você vai cutucando. Aí você acha. Mas a gente não está acostumado a fazer essa busca profunda. A gente quer nadar no raso e de boia para não se afogar. E aí, e de pé de pato. E aí, não dá. Então, para a gente entrar nessa imersão com essa lei, a gente precisa ter a pegada, né? O Luiz Mário fala que é a pegada com o Senhor. Eu falo que é a pegada com o Tinhoso. É a pegada com a tua sombra, entendeu? Você tem que se encralacar com ela e começar a iluminar, começar a descobrir o que está aí vedado, que tipo de conceito, que tipo de religião é a sua, que tipo de você pode, você deve, que tipo de coisas estão acontecendo, né? Que tipo de crenças que nós estamos pautando. Porque quando a minha crença está num Deus que só tem um lado, eu nunca vou achar Deus. Nunca. Porque toda vez que eu chegar nesse lado, a moeda vai virar. Porque é a lei do equilíbrio. Quando a balança, né, quando uma coisa sobe, a tendência é ela cospe para cima. E é isso aí. Foi, gente? A próxima aula nem vai ser mais Deus, graças a Deus. Oi? Pois é, por isso que a gente fala. Aí que trabalha, deixa para outra vida? Nada, gente. Porque se você ficar sabendo disso e deixar para outra vida, sabe como é que vai ser sua outra vida? Vai ser pior que a da Alcione. Então é melhor você fazer agora. Porque, gente, mas é verdade. Olha só, o que a gente coloca aqui? Se você sabe disso e não faz, sabe o que vai acontecer? A nossa vida vai passando, quando chegar lá naquele final dos 45, do segundo tempo, da prorrogação, vai começar a dar um pânico na gente. Vai começar a dar uma culpa, vai ser bem pior. Então, se a gente sabe, vamos fazer. Ah, é trabalhoso? É trabalhoso. Mas o quanto você se ama? O quanto você se ama? A pergunta que você tem que fazer é essa. O quanto você se ama? Sim. Porque se você se amar pouquinho, você não vai fazer. Aí você se odeia. Mas se você se amar muito e tiver coragem de amar as coisas ruins que existem dentro de você para que elas se tornem boas, e as coisas boas que você já ama, se você se amar muito, nenhum desafio é difícil. Sabe por quê? Porque você se ama, porque é por você. Quando você quer fazer uma viagem para o lugar dos seus sonhos, o que você faz? Você deixa de comer para guardar dinheiro para ir. E quando você deixa de comer para guardar dinheiro para ir, você deixa de comer como? Feliz. Mas e para se conhecer? Será que a gente deixaria de comer o que a gente come, essas besteiras, dessas ideias malucas? E eu acho que fica essa reflexão aí para a gente na semana. Show? Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade, a vida. Agradecemos por essa contínua busca a Ti, Senhor. E pedimos que nos fortaleça a vontade. Pedimos que nos dê os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, o coração de aprender a morrer e renascer a cada dia. Pedimos a Joana que seja como setas em nossas vidas, que nos guiam para as melhores leituras, para os melhores insights, para que possamos viajar para dentro e encontrarmos a nós próprios e encontrarmos com Ti. Então, assim pedimos, Senhor, não nos deixe nos afastar dessa jornada. Fortifique as nossas vontades, a nossa meta e a nossa capacidade de prosseguir e perseverar. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem, mais light.